Pois bem, na Venezuela, ontem, domingo, aconteceu exatamente aquilo que gente como eu pensava que acontecesse. Ou seja, Nicolás Maduro proclamou-se agora há pouco, esta tarde, segunda-feira, proclamou-se eleito, alegando ter conquistado 51,2% dos votos, contra 44% do seu adversário, o diplomata González Urrutia, um corajoso patriota de 74 anos, que foi o único que conseguiu escapar das cassações do Tribunal Superior Eleitoral lá da Venezuela. Foi outra eleição fraudada. A Venezuela tem 22 milhões de habitantes. 7 milhões de venezuelanos estão fora do país. Fugiram nos últimos 10 anos, principalmente. São fugitivos da tirania, também são fugitivos da ditadura, claro, né? Mas também da corrupção e da miséria. Nos últimos 10 anos, a economia da Venezuela recuou 62,5%. E olha, a Venezuela é o país do mundo com a maior quantidade de reservas petrolíferas existentes e avaliadas até agora, mais do que no mundo árabe. Não tem dúvida nenhuma de que existe algo de podre nesta parte suja da América Latina, como se comprovou nas eleições de 2022 no Brasil e agora na Venezuela. Lá como cá, o principal problema localiza-se no processo de apuração dos votos. Lá como cá, esse é o problema, né? Como a apuração dos votos, lá e cá. A oposição, lá como cá, acha que lá fez 70% dos votos, cá fez 60% dos votos. Ora, a oposição, lá como cá, denuncia fraude na apuração. E nisso, no caso lá da Venezuela, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, já recebe apoio internacional, inclusive de países com governos francamente de esquerda, como são os do presidente Boric, do Chile, e do Pietro, na Colômbia. Até mesmo o governo nomeado lulopetista aqui do Brasil parece estar perplexo. E até agora, estou falando com vocês aqui 4h30 da tarde, segunda-feira, não reconheceu a vitória do seu aliado carnal, Nicolás Maduro, embora, sinceramente, eu considere que isso é parte do jogo de cena do esperto presidente nomeado Lula da Silva. Não tenho dúvida de que ele não vai colocar restrições, não. Vai reconhecer o resultado. Está só dando um tempo ao tempo, né? A oposição e os protestos do mundo civilizado, eles pedem que todas as atas de votação sejam apresentadas. E todas elas, as que foram sonegadas ao conhecimento público e as tornadas públicas, sejam auditadas por organismos internacionais independentes. Eu acho que isso não vai dar em nada, claro, mas vale pelo protesto, pela denúncia. Ora, vocês vejam bem, por que eu estou dizendo isso aí? Porque observadores internacionais não puderam acompanhar o processo eleitoral da Venezuela. Eu mesmo conversei no domingo com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o deputado Lucas Redecker. Eu estava imaginando que ele estava em Caracas no domingo, porque ele tinha anunciado que iria acompanhar as eleições da Venezuela junto com outros deputados, inclusive Marcelo Nathan, aqui do Rio Grande do Sul. Mas ele me disse o seguinte, e eu registrei no meu blog polibraga.com.br: fomos impedidos de viajar para Caracas. Ex-presidentes, inclusive do México, do Panamá, da Costa Rica, da Guatemala, eles foram impedidos de desembarcar na Venezuela, tiveram que ficar presos dentro do avião, inclusive foram devolvidos. O fato é que esta ditadura cleptonarco-comunista da Venezuela só poderá, eu acho, acabar pela força.
mesmo que seja por uma força interamericana montada pela OEA, aí, tipo da qual acabou com a ameaça comunista na República Dominicana em 1965. Eu tenho certeza que nem mesmo Donald Trump, caso assume, poderá derrotar essa tirania instalada na Venezuela. Pelo menos não através dos meios usuais que os americanos usam, aí, que é da asfixia econômica, aí, que não deu resultado em Cuba, com 60 anos de bloqueio, nem está dando resultado agora com a Rússia, no caso dessa guerra contra a Ucrânia. O problema é que, como em Cuba, a Venezuela asfixia-se a si mesma. Essa gente, essas ditaduras comunistas, elas sobrevivem exatamente por causa da miséria, pela submissão a que coloca o seu povo, não apenas do ponto de vista do terror policial, mas inclusive do terror econômico, da miséria. Bom, agora é o seguinte, com seus mais 6 anos de mandato, a ditadura clepto-narco-comunista da Venezuela manterá o poder durante 1/4 de século. Em Cuba já estão lá há 60 anos. Da mesma forma que vem, e se não for derrubado pela força, vão ficar mesmo. Da mesma forma que vem acontecendo no Brasil, onde o processo está aqui ainda em andamento, a tirania venezuelana aparelhou todo mundo, judiciário, legislativo, executivo, aí incluídos o exército, a polícia, a totalidade da mídia, censurando, impondo terror sobre o povo, expulsando o povo para fora do país, 7 milhões já foram expulsos, prendendo, assassinando, exilando os líderes da oposição, corrompendo e se corrompendo de maneira oceânica. Se vocês já ouviram histórias semelhantes aqui no Brasil, podem ter certeza de que o Brasil, a Venezuela de ontem é o Brasil de amanhã. Eu quero recomendar para vocês, a respeito disso aqui, se caso queiram se aprofundar, a leitura desse livro aqui, ó. Hugo Chávez, O Espectro, de Leonardo Coutinho. Eu estou lendo, de novo, já tinha lido. Como o presidente venezuelano, Hugo Chávez, né, que começou essa história, alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. O autor, ele diz o seguinte, olha, estou aqui nesse livro aqui, explicando o que levou um país rico, dono das maiores reservas de petróleo do planeta, e com uma localização estratégica, ao maior colapso financeiro e institucional do Ocidente. Colapso econômico. E ele fala, e institucional, ou seja, político também, completamente institucional. A destruição da Venezuela é apenas a face mais evidente de uma intrincada rede de organizações políticas e criminosas que foram criadas e estão em andamento em várias partes do mundo e não apenas na Venezuela. É isso, senhores.